Já fazia um tempinho que a gente não se via. Provavelmente eu devo ter feito umas férias no carnaval tão grande, mas na realidade não fiz não. E a questão de estar aqui com vocês hoje, em primeiro lugar, fazer um comentário. Acredito eu que pelo que se fala, que a máscara já poderá ser flexibilizada, só que como eu tenho comentado com as pessoas, há 2 anos que eu não faço maquiagem, né? E se eu aparecer sem maquiagem assim ao natural, acho que não vai ficar muito bem. Então, eu ainda, agora, hoje, vou usar máscara e vou prometer, como algumas pessoas me solicitaram, que nas próximas eu não fizesse mais o uso desse detalhe que nós temos. Bom, a questão de hoje, vocês vão dizer assim, mas o que ela tem que ver com isso? Na realidade, eu tenho a ver com isso muita coisa. Eu vou fazer um pequeno entreato de tempo. Em 1983, eu estava grávida e eu ganhei, quando a gente diz ganhou, na realidade se ganha, um estágio num dos maiores laboratórios da Alemanha Ocidental. Esse laboratório me oferecia por 3 meses que eu fosse lá para estudar inter-relação de fármacos, que é uma coisa que ajuda a gente de monte. É como se você fosse entender as relações entre seres humanos. E em 83 eu fui para lá. Bom, naquele tempo que eu cheguei, o que eu tinha de bom? Em primeiro lugar, que em Munique, seria o lugar onde eu ia fazer o tal do estágio, eu tinha amigos que tinham feito pós-graduação comigo, na realidade amigas, algumas casadas com alemães, e eu fiquei na casa de um desses casais que, por sinal, foram maravilhosos comigo. Então eu fiquei lá. Eu saí daqui no Ano Novo, fiquei lá janeiro, fevereiro e março. 3 meses, quando eu já ia começar a universidade aqui no Brasil. Bom, naquela época, nós tínhamos definidamente a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Eu estou falando em 1983. Bom, quando eu fui lá, eu fui até o Muro de Berlim, fui até Berlim, enfim, eles foram geniais comigo. E eu saí de lá num primeiro momento com aquela situação. E aí eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar, já estava entrando, digamos assim, realmente no meu trabalho de professor universitário e tudo. E aí começaram a acontecer algumas coisas, e essas algumas coisas eu tenho elas aqui de uma maneira simples e talvez de uma maneira estranha até para vocês. A questão de coisas sérias, dizem que as pessoas não gostam de coisas sérias. Essas são sérias. Em primeiro lugar, este livro aqui, hoje eu vou falar em livros. Quando a gente fala em livros, muita coisa não me permito falar só. Eu prefiro até ler um trecho, porque senão talvez eu não expresse direitinho o autor do livro. Bom, este livro aqui, eu vou deixar ele aqui um pouquinho. No caso, ele foi escrito por uma mulher, Svetlana Alexievich. Ela foi o Prêmio Nobel de Literatura 2015. O livro chama-se As Vozes de Chernobyl e ela coloca a história oral do desastre nuclear. Bom, isso ela coloca aqui, e se por eventualidade a gente for ver, esse livro, o que aconteceu em Chernobyl foi em 86, depois eu vou falar sobre a queda do Muro de Berlim em 1989, só que esse livro aqui, ele foi publicado em 86, foi no Brasil publicado em 2016, ou seja, praticamente, eu diria, quase que 20 anos depois, que aparece o livro em português. Então, quando isso aqui aparece aqui no Brasil, na realidade, eles já estavam tanto quanto, vamos usar a palavra, frio. Frio no sentido que já se conhecia a situação toda. Bom, aí, o que acontece nesse livro aqui? Essa mulher, a Svetlana, ela escreveu literalmente o seguinte. Isso que eu falei, eu faço questão de colocar de uma maneira como ela colocou. Está ali no livro, numa parte que ela coloca como anexo, ela diz o seguinte: no dia 26 de abril
de 1986, às 12 horas, 23 minutos e 58 segundos, uma série de explosões destruiu o reator e o prédio do 4º bloco da central elétrica atômica de Chernobyl, situado na Rússia e bem próximo à fronteira de Belarus. Ou seja, Chernobyl em 86 pertencia à Rússia. Agora estamos tendo novidades e tal, e a Chernobyl virou da Ucrânia. Só que naquele momento ela era russa. Aí ela coloca o seguinte: a catástrofe de Chernobyl se converteu no mais grave desastre tecnológico do século XX. Bom, se vocês me perguntarem isto aqui vem a parte dessa mulher, a Alexandra, e ela tem algumas coisas, Svetlana, perdão, e ela tem 2, 3 coisas que eu acho sensacionais. Isso aqui eu falei da data, e aqui ela coloca, no primeiro capítulo dela, ela coloca uma solitária voz humana. Isso aqui, ela fez esse livro todo baseado em entrevistas com pessoas resultantes, ou usando uma expressão, sobrantes até, da catástrofe de Chernobyl. Essa moça aqui, que ela faz o primeiro capítulo, ela é casada com um bombeiro que trabalha em Chernobyl, que trabalha na usina. Ela diz aqui de uma maneira muito poética, muito bonita, que eles são da época de mão dada ainda, ela está grávida, e é uma sexta-feira, e no dia seguinte eles iam para a casa dos pais dele plantar batata, porque eles moravam, digamos, naquela época, eles se consideravam até muito privilegiados, eles moravam numa casa com 3 outros casais e cozinha comunitária. Isso, na época, dentro do regime russo, aquela coisa toda, era até muito interessante. E eles iam, digamos, para o interior para depois buscar suprimentos para usarem ali, e ela estava grávida e feliz da vida porque ela iria visitar os sogros, de quem ela gostava muito. Bom, aí eu tenho uma certa hora e eles chamam ele por um sinal e ele aparece na frente da casa e grita para ela que ela fique quieta, que ela não saia, que ela, enfim, deixe que ele faça as coisas que tem que fazer. Bom, aí se passa o primeiro capítulo inteiro, e esse primeiro capítulo, aqui eu já separei, ela vai, o quê? Ela vai ficar quietinha e ele vai aonde? Ele vai na usina e não dão um macacão especial, não dão nada para ele, ele é bombeiro. E sendo bombeiro, ele começa a apagar fogo, aquela coisa toda, e daí um dia e pouco, ele já aparece num hospital que tem ali. Aí daquele hospital, 3, 4 dias, eles são deslocados para Moscou, e ela enlouquece e ela sai atrás dele, isso tudo verídico. E ela sai atrás dele, e aí tem um detalhe interessante aqui, ler isso é uma coisa impressionante para quem ama alguém, para quem, enfim, tem marido, filho, essa coisa toda. Ela foi nesse hospital onde ele foi colocado em Moscou, e ela consegue se infiltrar no meio do pessoal de trabalho, como limpadeira, como não sei o quê, e fica junto com ele. E à medida que ele vai indo, de noite ela dá um jeitinho de deitar com ele, cuidar dele, e tem uma parte aqui que diz assim, que um dia, já faz mês e pouco, eles não podem mais tomar leite, eles não podem mais comer, eles não aguentam mais, enfim, tem toda uma série de situações, e num dos momentos que ela vai deitar com ele, ela faz uma coisa que para ela foi, digamos assim, uma das coisas mais impressionantes. Ela coloca a mão na perna dele emagrecida, essa coisa toda, seria a coxa, teoricamente, e quando ela tira a mão, um pedaço da coxa está grudado na mão dela. E ele acaba falecendo, aquela coisa toda, ela volta para Chernobyl, e quando ela volta para Chernobyl, ela fala o seguinte, eu vou me permitir ler de novo, porque eu não saberia dizer tão bem como ela colocou. Ela disse assim, as pessoas lá da época, ela coloca, aqui nós somos muitos, ocupamos toda uma rua, chama-se a Rua de Chernobyl, ela está em Moscou. Essa gente trabalhou a vida toda na central nuclear e muitos de hoje ainda vão ali fazer guarda.
Na central só há guardas de turno, ninguém mais vive ali nem viverá nunca mais. Muitos sofrem de enfermidades terríveis, são inválidos, mas não deixam a central. Muitos vão morrendo, morrem de repente, caminhando, andando, caem mortos e estão morrendo e ninguém lhes perguntou de verdade sobre o que aconteceu. Sobre o que sofremos, o que vimos, as pessoas não querem ouvir falar da morte. Eu, no momento, só consigo falar de amor pelo meu marido. E ela coloca o nome dela, a senhora se chama Ludmila Ignatchenko, esposa do bombeiro falecido, que perdeu o filho, perdeu o marido, e ela também faleceu de câncer. Então, isso aqui, no caso, é a questão, quando a gente coloca isso aqui em 86, se pergunta assim, bom, quando é que essa encrenca toda que nós... Todas as encrencas têm um início. Quando eu fiz doutorado, uma das coisas, graças a Deus, e que eu tenho desde criança, eu gosto de saber o que acontece, eu gosto de saber como é que é, por quê. Me interessa o passado, me interessa o presente e me interessa o futuro. E isso aqui, digamos, eu tive, como coloquei para vocês, a oportunidade de ver algumas coisas, eu não diria quase que, mas em momentos foram ao vivo.